Fala galera! Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no melhor canal de copy do Brasil, beleza? Se você não é inscrito ainda nesse canal, velho, se inscreve aí, pelo amor de Deus, tem vídeo, deve ter mais de 100 vídeos aí para trás, não sei quantos vídeos que tem, né? Tem mais de 50 com certeza. E são vídeos que falam profundamente do assunto copy. Então, velho, se você pegar todos os vídeos do canal, assistir tudo, velho, você vai ser melhor do que 90% dos copyrights que tem aí no Brasil. E tá faltando um assunto que é muito importante, muito importante. Inclusive, várias pessoas já me pediram. Inclusive, se você quiser algum assunto específico, comenta aqui, deixa aqui, aqui embaixo na área de comentários, porque eu vou ler e vou fazer o vídeo que você me pedir. Então, nível de sofisticação é uma coisa que eu acho que eu até demorei pra falar, porque é muito importante. E, velho, na hora que você entender isso aqui, sem brincadeira, velho, você vai sair na frente de todo mundo. Por quê? Porque você vai entender em qual fase o mercado que você trabalha está e como fazer para poder sair na frente dos seus concorrentes, tá? Então, o que é o nível de sofisticação? Nada mais é do que quão sofisticado é o seu mercado, ou seja, o que os clientes, o que as pessoas que compõem esse mercado, né, o que elas já viram antes, o que elas estão acostumadas a ver, porque você precisa de fazer diferente do que os outros estão fazendo para aí sim conseguir vender, né? Então, o que é o nível de sofisticação? É o quanto o seu mercado já viu anúncios como o seu, né? Quantos produtos parecidos com o seu e o quão cético é o seu mercado, né? Ou seja, quanto mais cético é o seu mercado, ou seja, quanto mais as pessoas tendem a não acreditar nas promessas que você faz, mais sofisticado é o mercado e mais difícil de vender. Se você não assistir, presta atenção nesse vídeo, porque eu vou te ensinar exatamente como vender para esse tipo de mercado, beleza? Então, vamos aos níveis, tá? O nível 1. Então, o nível 1 é o que? O mercado acabou de começar e você é o primeiro nesse mercado. Existem muito poucos mercados hoje em dia ainda, falando de Brasil, que ainda são inexplorados. Existem sim esses mercados, são mercados menores, que se você conseguir identificar esse mercado e ir lá, dá para fazer muita grana, mas são poucos os mercados. Mas como é que funciona, tá? Você é o primeiro do mercado, então não existe sofisticação aqui. Eles nunca viram nada parecido antes, eles nunca viram nenhum tipo de anúncio do estilo do seu, nem nada, então o mercado não tem ceticismo nenhum. E aqui eles são menos céticos e mais propensos a acreditar em você. Isso porque tudo é novo para eles, tudo é novo e excitante, beleza? E isso é da natureza humana. E, por exemplo, tem um exemplo aqui, imagina, foi descoberta uma nova tecnologia que não existia antes. Isso faz com que surja um novo mercado, crie um novo mercado e provavelmente quem descobriu essa tecnologia vai chegar primeiro e vai explorar esse mercado, que é um mercado totalmente novo, totalmente não sofisticado, né? Então, a descoberta de uma nova comida ou de um novo nutriente, né, também são fatores que podem causar o surgimento de um novo mercado, tá? E aqui tem um exemplo, né? Como esse foi o primeiro livro a fazer essa promessa, essa headline deu muito certo, né? Que é How to Win Friends and Influence People, né? É o famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa cópia é muito top, muito top. Eu recomendo que vocês procurem e leiam. Se vocês quiserem, eu posso fazer um estudo de caso. Comenta aí se vocês querem que eu faça um estudo de caso dessa copy, que essa copy é muito top, foi a copy que fez esse livro bombar, né? Todo mundo conhece esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro só bombou porque o copywriter deitou nessa copy aí. Eu acho que foi o Victor Schwab, o copywriter que fez essa copy aí. Mas enfim, voltando. Atenção. Mesmo sendo um produto que não existe, ele precisa estar conectado a um desejo já existente, tá certo? Então, se o seu produto não existe ainda, ou o seu mercado ainda é inexplorado, esse mercado possui um desejo em comum. Então, as pessoas que compõem esse mercado possuem um desejo em comum. E esse desejo já existe, beleza? Você só vai ir lá explorar esse desejo. Lembra, o marketing não cria desejo. Ele alimenta o desejo que já existe e satisfaz o desejo com um produto ou um serviço, beleza? Então, nesse caso, como que você vende? Você precisa ser simples, direto e, acima de tudo, não seja chique, fancy, né? Ou seja, não fique inventando moda. Basicamente é isso, não inventa moda, porque o mercado nem existe ainda. Então, cite a necessidade ou o desejo
na headline e pronto, nada além disso. E aí você dramatiza essa afirmação em sua copy, ou seja, o desejo da headline, e torne o mais poderoso possível. E em seguida, traga o seu produto e prove que ele funciona, tá? Essa parte da prova é muito importante e tem vídeos também aqui no canal, elementos de prova, você pode ir lá e assistir, porque é muito, muito, muito importante. Tudo, quando se trata de copy, a gente precisa provar tudo sempre, tá? No caso de mercados menos sofisticados, um pouco menos, mas quanto mais sofisticado é o mercado, mais a gente tem que provar. Vou tirar esse fone daqui que está me incomodando. Eu tenho que deixar o microfone aqui perto de mim. Beleza. Nível 2, tá? Nível 2 de sofisticação. Então o mercado acabou de sair do nível 1 de sofisticação, ou seja, o mercado nem existia e agora ele já existe. Então você é o segundo. Então imagine que você é o segundo do seu mercado, tá? E como é que você faz? Aqui você começa a ter uma certa competição. A promessa inicial do nível 1 ainda funciona, ou seja, a promessa que a gente estava fazendo aqui no nível 1, tá? Aqui eu tinha esquecido de abrir essa ideia aqui, que é o do como fazer amigos e influenciar pessoas, é basicamente um benefício simples e ele prova no decorrer da copy, show? Então voltando aqui para o nível 2, começa a ter uma certa competição, a promessa inicial do nível 1 ainda funciona, tá? Então você não precisa prometer algo diferente, tá? Porque as pessoas ainda acreditam e compram no que já estava sendo prometido antes. Então o que você faz? Você copia o benefício bem sucedido, mas amplia, né? Então você amplifica a promessa que já estava sendo feita antes, porque você precisa de ganhar da sua concorrência, tem que fazer mais do que eles estão fazendo, né? Ou seja, você vai simplesmente oferecer mais do que a concorrência, mantendo a mesma linha de raciocínio. Como assim? Tá? O mercado de ganhar dinheiro com marketing digital, por exemplo. Ganhe 6 dígitos com marketing, né? Então vamos supor que essa era a promessa. Quando começou o marketing, na verdade começou bem menos que isso, né? Começou ganhe dinheiro na internet, né? Então essa foi a primeira promessa que começou lá atrás. Aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí chegou 6 dígitos com marketing. Ganhe 6 dígitos em um ano. Múltiplos 6 dígitos em um ano. Ganhe 7 dígitos. 6 dígitos em 6 dias, 7 dígitos em um dia, que é o 7 em 1, né, que já tem muita gente hoje fazendo, e assim por diante. Então observa que a promessa vai sempre melhorando, ou seja, vai sempre melhorando um pouco mais, uma nova promessa, uma promessa mais forte, um benefício mais forte, né, isso é chamado de benefício estendido, né, já tinha um benefício anterior, a gente estendeu esse benefício e ofereceu mais coisas, né? Então, todas as promessas são o mesmo desejo, que é ganhar dinheiro com marketing, então nada mudou. A única coisa que mudou foi que a promessa ficou mais forte e isso é chamado de benefício expandido. Quanto mais isso acontece, mais céticas as pessoas vão ficando, né? Porque muitas delas não têm resultado, por exemplo. Por exemplo, todo mundo quer ganhar 7 dígitos em um dia, isso significa R$1 milhão em um dia. Todo mundo quer isso. Algumas pessoas vão lá, vão tentar fazer e não vão conseguir. Então elas vão ficando cada vez mais céticas, cada vez mais céticas, cada vez mais céticas, tá? E aí que a gente chega então no nível 3, né? Que é o nível 3 de sofisticação, que é quando as pessoas já ouviram de tudo antes, tá? Então as promessas já estão saturadas de tanta promessa, como é o caso aqui do marketing digital. Então como você fará para se diferenciar dos outros? Você precisa fazer alguma coisa diferente, que não é simplesmente aumentar a promessa, porque isso é o que todo mundo está fazendo. Isso começa a parar de funcionar. E aí, o desejo nunca se acaba, a menos que o problema tenha se resolvido. Qual que é o desejo? Ganhar dinheiro na internet, ser nômade digital, ter liberdade, etc. Isso nesse exemplo específico do marketing digital, tá? Caso contrário, a insatisfação aumenta mês após mês. Ou seja, se o desejo não acabou, o problema não foi resolvido, a insatisfação continua aumentando, 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 aumentando. E aí, secretamente, talvez até inconscientemente, essas pessoas esperam encontrar um novo produto, talvez uma fórmula mágica, uma nova solução, uma nova headline que promete uma nova maneira de satisfazer o desejo antigo, o desejo que já existia e não foi solucionado, não foi saciado, tá? E aí o que a gente faz para poder vender? A gente revela o mecanismo, tá? Ou o que a gente chama de mecanismo único, tá? E é um novo dispositivo que torna todas as antigas reivindicações agora novas e verossímeis, né? Então, o que é o mecanismo único? A gente vai explicar, a gente vai provar por A mais B que o nosso sistema, a nossa forma, o que a gente está fazendo funciona, porque o que a gente está oferecendo é um mecanismo diferente do que já fazia antes. Então, vamos supor,
voltando ali no marketing digital, fórmula de lançamento. A gente tentou fazer a fórmula de lançamento, não conseguiu, e aí a gente começou a ficar mais insatisfeito. Aí eu vou falar assim, não, você não vai ganhar dinheiro na internet com fórmula de lançamento, você vai ganhar dinheiro na internet com dropshipping, ou com copywriting, etc. Isso é um mecanismo pelo qual a sua promessa vai se realizar, vai se cumprir, entendeu? É uma nova maneira de obter o mesmo benefício antigo, aquele que os clientes em potencial sempre procuram e nunca conseguiram, entendeu? Então, esse é o poder do mecanismo, é o que a gente faz quando está no nível 3. Então, por exemplo, perca peso. Como? Cortando o carboidrato, tá? Não é simplesmente perca 10 quilos em 10 dias, não é simplesmente perca 3 quilos em 15 minutos, perca peso cortando carboidrato. Cortando carboidrato é o quê? É um mecanismo pelo qual você vai perder peso, tá? Então é o como. Proteja suas artérias e reverta doenças cardíacas com vitamina C, né? Que é o sol instantâneo, pode chamar de sol instantâneo. Emagrecer reduzindo o hormônio do estresse cortisol. Fique em forma em casa usando uma nova máquina Bowflex, né? Então é a forma como você vai entregar a promessa anterior, tá? A forma como você vai entregar o benefício que as pessoas já não acreditam mais se você falar só do benefício, beleza? E assim por diante. Então, em resumo, o foco sai da promessa, sai do benefício e vai para o mecanismo, vai para o como, beleza? Então, esse é o terceiro nível de sofisticação, quando o mercado está no nível 3. E o que é o nível 4, tá? É a competição entre os mecanismos. Então, nesse nível, começa a acontecer uma competição entre os mecanismos. Por quê? Porque todo mundo começa a criar um mecanismo diferente, tá? Então, quando os mecanismos começam a funcionar, todo mundo começa a inventar um mecanismo diferente. E aí começa a batalha dos mecanismos. E aí, nessa etapa, você tem, então, duas opções, tá? Então, a opção A é o que? Você cria ou descobre um mecanismo diferente. Ou você investe em uma pesquisa, ou você procura um novo produto, um produto ainda que não chegou no Brasil, algum mecanismo para entregar diferente dos outros mecanismos que já estão no mercado, tá? Ou então o que você faz é o quê? Você expande ou melhora um mecanismo que já existe, parecido com o que a gente fez na etapa dos benefícios, tá? Então, um exemplo bem simples aqui que eu estou pensando agora de cabeça. Imagina que você tem, sei lá, um óculos. Aí, a lente desse óculos, ela faz XYZ e vai melhorar a sua vista. Beleza, esse é um mecanismo único. Agora, essa mesma lente que antes fazia o XYZ, agora a gente adicionou uma outra, sei lá, uma outra fórmula no vidro, e agora além de fazer XYZ, ela também faz W, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente expandiu o mecanismo. Então, a gente melhorou um mecanismo que já existia antes, e aí a gente consegue voltar a vender bem o que a gente já estava vendendo, ou então até começar a vender mais que o nosso concorrente que já estava usando o mecanismo anterior. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, tem um exemplo que é o quê? Essa copy que é Ultimate, ou seja, enfim, é uma nova enzima que foi descoberta, que é essa CoQ10. Então foi finalmente descoberta, essa é a headline, finalmente descoberta a fórmula da enzima, né? Então, cientistas de um laboratório obscuro da Califórnia descobriram uma fascinante nova coenzima Q10 que te oferece, e aí tem os benefícios aqui, excelentes benefícios, inclusive, para poder vender. Ou seja, a enzima é o mecanismo, tá? É um novo mecanismo que não existia antes, então a gente criou um mecanismo novo para poder resolver um problema que já existia, beleza? E ao estudar os mercados, você percebe que esse ciclo se repete indefinidamente. Mais e mais empresas alegarão ter um mecanismo superior e o cliente em potencial começa a se tornar saturado de publicidade e hipercético, tá? Então, é assim que o mercado evolui, tá vendo? Então aqui eu tô te mostrando como que os mercados evoluem. O mercado começou, ele aceitava qualquer coisa, então era um simples benefício. Depois você precisava de oferecer um benefício melhor. Depois você precisava de oferecer um mecanismo. Depois você precisava de oferecer um mecanismo melhor. Até que as pessoas já não acreditam em mais nada. As pessoas estão hipercéticas, tá? E nessa hora precisamos inovar. Então aqui que eu vou te explicar como que a gente faz para vender no nível 5, que é o nível onde nada mais funciona. Nada mais está funcionando. Então como que a gente vende? O seu mercado não acredita em mais nada que você fala. Eles já viram de tudo e já cansaram de ver novos mecanismos. Aqui é onde muitas empresas quebram e saem do mercado, tá? Mas por outro lado,
existe uma oportunidade gigante para quem sabe disso e sabe o que está fazendo. Então, se você está aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, nesse canal, você já está na frente de todo mundo, porque aqui agora eu vou te mostrar exatamente como você faz para vender em um mercado hiper cético, tá? Em um mercado que já cansou de ver mecanismo, já cansou de ver benefício, já cansou de ver promessa e já não acredita em mais nada, beleza? Então, como a gente faz? Aqui você precisa esquecer do seu produto e voltar para o seu cliente, beleza? Como assim? Aqui a gente não fala mais do benefício, não fala mais de mecanismo, e sim de como o seu cliente se sente. A gente vai falar de emoção. A gente já falou de emoção aqui em vários vídeos do canal, mas muitos mesmos, porque esse é um assunto extremamente importante, muito importante, você entender como as pessoas se sentem, e você precisa fazer isso na headline, beleza? Você precisa logo na sua headline meter na cara da pessoa como ela se sente, porque na headline ela precisa se sentir que você sabe o que ela está sentindo, e então ela vai ser forçada a ler sua copy de tão forte que é a sua headline. Ou seja, sem promessa, sem benefício, apenas uma declaração dramática que verbaliza perfeitamente o que os clientes em potencial estão sentindo. Fechou? É assim que a gente vende no nível 5, no nível mais sofisticado do mercado. Então aqui a gente tem alguns exemplos para a gente entender. Observa que ele fala de como o cliente se sente, não de mecanismo e não de benefício. Olha, broker, no caso, é tipo corretor, tá? É tipo corretora. O seu corretor te quebrou, então, tipo assim, te faliu, a sua corretora te quebrou, não fique triste. Fique indignado, fique malvado. Even é como se fosse, enfim, malvado mesmo. Tipo, não fique triste, fique malvado, fique querendo vingança, fique vingativo. É mais ou menos isso. Tipo assim, ó, não fique bravo, fique vingativo, entendeu? Isso é um negócio, entendeu? E aí o cara fala, porra, realmente é isso. E aí ele já começa a fazer nascer um sentimento de vingança, que, porra, eu quero me vingar da minha corretora, que não me entregou os melhores produtos, não me fez ganhar dinheiro. E isso funciona muito bem, tá? E um outro exemplo que a gente tem aqui é o exemplo da aposentadoria, tá? Então, a traição da aposentadoria perfeita. Seria mais ou menos isso em português, tá? Em inglês não é exatamente isso, mas seria mais ou menos isso. A traição da aposentadoria perfeita. O que é isso? Todo mundo oferece aposentadoria, vem investir comigo que você vai conseguir se aposentar e tal e tudo mais. A gente sabe que não é muito bem assim. Então, a gente, de novo, aqui nesse caso, está instigando um sentimento de traição, de que o cliente potencial foi traído pelas outras empresas que tentaram vender uma aposentadoria perfeita que na verdade não existe, beleza? Então observa que como essas duas copies aqui, elas trabalham diretamente com a emoção, tá? Diretamente com a emoção. Nos dois casos, o copywriter atacou o estado mental do prospecto e não falou do produto em si, que é claro, vai ser citado mais pra frente. Então, galera, essa foi a aula de nível de sofisticação, tá? É assim que os mercados evoluem e é assim que você consegue vender em qualquer tipo de mercado que você tiver, beleza? Então segue esse guia, segue esse passo a passo, que se você aplicar isso nas suas copies, se você aplicar isso no seu funil, com certeza você vai ter resultados muito melhores, beleza? Então galera, se você gostou do vídeo, deixa aqui o like, você sabe que o like é muito importante, que é assim que eu vejo qual o tipo de vídeo que você gosta, qual o tipo de conteúdo que você gosta, se eu tô mandando bem, se eu tô mandando mal, então deixa aqui o like, tá? Se quiser esse mapa mental, é o primeiro link aqui na descrição, então clica lá, que lá tem todos os mapas mentais, tem esse mapa mental e todos os mapas mentais de todos os vídeos no meu canal no YouTube. Se inscreve no canal aqui para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu!